A irmã da minha esposa tentou me beijar, e agora minha esposa está pirando, me ajude. Como o título diz, a irmã da minha esposa me deu um apavoro em uma recente reunião de família, e não tenho ideia do que fazer. Para contextualizar, acho que minha esposa Jenna é absolutamente linda, mas ela tem alguns problemas de imagem corporal realmente negativos. Isso é em grande parte por causa de sua irmã Mary, que é muito convencionalmente atraente, em oposição à beleza não convencional, mas marcante de Jenna. Mary foi uma modelo de sucesso até alguns anos atrás e agora trabalha na indústria da moda. Em nossos primeiros dias de namoro, quando eu dizia a Jenna que ela era linda, ela sempre dizia, espere até ver minha irmã. Quando finalmente conheci sua família, ela me pressionou aleatoriamente por semanas para falar sobre sua irmã, se eu a achava mais atraente do que ela, etc. Eu acho Mary atraente de uma forma chata e que acho minha esposa muito mais bonita e interessante de se olhar. Ela não desistiu até que eu a confrontei sobre como isso me incomodava, e perguntei o que estava acontecendo. Foi quando ela me disse que sempre teve um ressentimento sobre sua aparência, por ser comparada com sua irmã enquanto crescia. Eles caíram na clássica dinâmica inteligente versus a bonita durante toda a vida. Ela também disse que Mary tinha o hábito de flertar com todos os seus ex-namorados e me avisou que isso aconteceria comigo eventualmente. Ela então começou a chorar e me implorar para não traí-la com sua irmã, ao que eu disse enfaticamente que nunca a trairia com ninguém, muito menos com sua irmã. Eu sou louco por minha esposa desde o primeiro dia e literalmente não há mulher na terra que possa chegar aos pés dela. Sinceramente, não acreditei nela sobre o flerte no começo, presumi que fosse apenas uma extensão de sua insegurança, mas eu estava errado. Sempre que nos reunimos com a família de minha esposa, Mary sempre encontra maneiras de me tocar e fazer pequenas insinuações e comentários sobre mim ou meu corpo. É super desconfortável para todos, especialmente para minha esposa, e eu já a confrontei antes. Ela vai esfriar por um tempo, mas eventualmente começará a fazê-lo novamente. Já se passaram 6 anos assim, e toda vez que isso acontece, minha esposa fica chateada por dias e eu tenho que me tranquilizar muito. Sobre o problema atual. Alguns dias atrás estávamos na festa de aniversário da minha sogra e Mary me pediu para ajudá-la a pegar algumas coisas na garagem. Assim que entramos na garagem, ela se virou e me pressionou contra a porta com todo o corpo e começou a tentar me beijar. Eu imediatamente a empurrei e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela começou a rir e dizer que estava apenas fazendo o que nós dois estávamos pensando, e continuou insistindo dizendo, você sabe que quer. Eu disse a ela que ela estava louca e saí correndo de lá. Fui direto para minha esposa e disse a ela que estávamos indo embora. Durante toda a viagem para casa ela me perguntou o que havia de errado, eu não tinha certeza se deveria contar a ela porque sabia o quanto ia doer, mas também pensei que Mary provavelmente tentaria inverter a história dizendo que eu a assediei. Eu sabia que tinha que apenas contar o que houve. Nos últimos dias, Mary tem ligado e enviado mensagens de texto para minha esposa fazendo exatamente o que eu pensei que ela faria, até mesmo dizendo à minha esposa que eu disse que ela, Mary, era a garota mais gostosa que eu já vi, o que eu tinha que garantir para minha esposa 1 milhão de vezes que eu não disse e nunca diria, embora ela acredite em meu relato da situação. Ela tem estado um desastre completo nos últimos dias, ela mal come, ela se afasta do meu toque quando tento abraçá-la ou apenas segurar sua mão, ela diz que se sente horrível e nojenta e eu não sei o que fazer. Este é o mais baixo que já vi, e dói ver o quanto ela está sofrendo. Não tenho ideia do que fazer para ajudá-la a se curar disso. Reddit, o que devo fazer? Todas as reuniões de família que incluem Mary agora devem ser evitadas. Sua esposa sabe que mulher horrível é sua irmã e, com sorte, o resto da família também. Para ser honesto, a irmã de sua esposa é má. Você tranquilizou sua esposa sobre seu amor e fidelidade. Sua esposa é incrivelmente insegura sobre si mesma, então, obviamente, um profissional pode estar em ordem para que ela e você conversem. Você ama sua esposa, então fique ao lado dela e esteja lá para apoiá-la. Meus sogros definitivamente permitem o comportamento dela,
ela é a filha de ouro. Eles se gabam dela constantemente, mesmo que minha esposa seja literalmente uma neurocientista. A mãe deles era uma rainha do concurso e ela era a esposa troféu muito mais jovem de seu marido. Honestamente, podemos ter que ficar sem contato com todos eles. Recebi alguns pedidos de atualizações, então aqui está. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a todos por seus conselhos. Foi extremamente útil e me deu muito em que pensar. Estou especialmente grato pelas pessoas que me perguntaram como eu estava. Percebi que literalmente nunca tive a chance de verificar comigo mesmo depois que essas coisas aconteceram e, na verdade, tenho muita frustração e ressentimento com tudo isso. Eu fui assediado por anos, e isso foi ignorado ou foi eclipsado pelo impacto que teve em minha esposa. Não a culpo por isso, mas foi uma boa lição para eu não enterrar meus sentimentos pelo bem dos outros, nem mesmo por ela. Também quero esclarecer algumas coisas que surgiram. Várias pessoas perguntaram como a família da minha esposa se sente sobre tudo isso, e eu expliquei em um comentário que seus pais são tóxicos e tratam Mary como a filha de ouro, embora minha esposa seja uma neurocientista maldita, musicista incrivelmente talentosa, fala 3 idiomas fluentemente, outros 2 em conversação. Minha esposa e sua família são as únicas pessoas que parecem não entender o quão excepcional ela é. Lembro-me de conhecer um dos amigos da família de minha esposa e conversar com eles sobre sua pesquisa, e eles disseram: nossa, os pais dela acabaram de nos dizer que ela trabalha em uma universidade. Considerando que meus pais literalmente a apresentam como o gênio da família para todos. Fico com tanta raiva de pensar em como a família idiota dela roubou o brilho dela a vida toda. Algumas pessoas me perguntaram por que eu me colocaria em uma situação sozinho com Mary, considerando tudo o que ela fez. Não tenho boas respostas para isso, exceto que nunca pensei que ela realmente tentaria fazer alguma coisa. Essa possibilidade simplesmente não existia na minha cabeça. Percebo agora que deveria ter previsto que isso aconteceria eventualmente, e que deveria ter me preocupado menos em manter a paz e mais em fechar a merda de Mary antes que chegasse a esse ponto. Em retrospectiva, isso fica muito nítido. De qualquer forma, para a atualização. Na noite em que postei, disse a minha esposa que, se ela quisesse tentar consertar seu relacionamento com a irmã, eu respeitaria isso, mas não me sinto confortável em estar perto dela no futuro previsível. Eu disse que Mary obviamente teve ciúmes profundos de minha esposa durante toda a sua vida, porque ela é uma pessoa oca e feia, cujo valor total tem uma data de validade, enquanto minha esposa realmente tem substância. Eu disse que acho que toda a família dela é tóxica e não fez nada além de derrubá-la durante toda a vida, mas que só ela pode decidir se ainda os quer em sua vida. Também disse a minha esposa que, embora não a culpe por sua reação emocional, sua insegurança é algo que ela precisa trabalhar para que nosso relacionamento seja saudável. O que Mary fez foi agressão sexual e ela vem me assediando sexualmente há anos, mas sempre deixei de lado meus próprios sentimentos sobre esse problema por causa de como isso a afeta, e isso também me impediu de obter o apoio de que preciso. Eu disse a ela que sua reação só serve para punir a si mesma e a mim pelo comportamento de sua irmã, e não há razão para dar a ela esse tipo de poder. Eu também disse a ela algo que um comentarista disse que realmente ressoou em mim: as únicas pessoas que já a consideraram a segunda melhor são ela e sua família. Todo mundo a vê por quem ela realmente é. Ela chorava o tempo todo e concordou que precisava fazer terapia para trabalhar sua insegurança. Conseguimos encontrar um terapeuta especializado em questões de imagem corporal e autoestima para trabalhar com ela individualmente, e também estamos procurando um terapeuta de casais. Minha esposa enviou uma mensagem aos pais e à irmã explicando exatamente o que aconteceu e dizendo que entraria em contato com eles se ela sentisse pronta para consertar o relacionamento deles. Bloqueamos todos eles em todos os lugares, mas Mary obviamente tem enviado spam para minha família e nossos amigos com bobagens, alegando que eu a ataquei, sou um viciado em drogas, abuso de minha esposa, todo tipo de besteira que felizmente ninguém acredita. Minha esposa ainda está deprimida, mas posso ver que as coisas estão melhorando um pouco. Ela está comendo e dormindo mais, e está me abraçando de novo pela manhã, o que é bom.
Agora estou planejando uma viagem surpresa para nós neste fim de semana. Nós vamos a um de nossos lugares favoritos e eu vou jantar e beber vinho com ela e tentar fazê-la se sentir como a maldita rainha que ela é. Quero agradecer a todos novamente pela ajuda. Vocês realmente me ajudaram a entender a gravidade do problema e, novamente, obrigado por me ajudar a me conectar com meus próprios sentimentos sobre tudo isso. Vocês são os melhores. Você é uma lenda absoluta. Ela encontrou outro gênio que sabe como navegar pela vida sem drama infantil. Desejo a vocês dois nada além do melhor absoluto. A única coisa genial que já fiz foi me casar com ela. Eu sou um cara bem mediano, então não tenho ideia de como a conquistei. É triste pensar que sua baixa autoestima provavelmente desempenhou um papel, mas eu trabalho duro para ser um bom marido todos os dias. Ela escolheu você porque você vale a pena, meu cara. A maneira como você fala sobre ela deixa claro que você é o rei para a rainha dela. Reinar juntos e livrar-se dos malfeitores. Quando alguém realmente ama você e está ao seu lado, isso pode tornar os piores dias administráveis. É muito claro que você adora sua esposa e faz o possível para fazer o bem por ela. Na minha opinião, isso é tudo menos mediano. Colocar tanto esforço e amor por outra pessoa sempre será extraordinário e você não deve subestimar isso. Então, acho que minhas postagens originais foram republicadas no TikTok e em alguns outros assinantes aqui no Reddit, então tenho recebido toneladas de mensagens pedindo atualizações. Parece que as coisas estão quase resolvidas e realmente espero que esta seja a minha atualização final. Primeiro, quero dizer que recebi muitas perguntas sobre quem é Mary e não vou responder. Basta dizer que ela nunca teve um nome familiar famoso, mas ela ganhou a vida exclusivamente como modelo por cerca de uma década pelo que eu entendo, então ela deve ter sido popular o suficiente para que as pessoas da moda a conhecessem. Eu realmente não sei como esse mundo inteiro funciona. Mas, não importa quantos nomes você solte, você não é famoso se não tiver uma página da Wikipédia. Também recebi muitos comentários que, principalmente, me chamavam de gado, de brincadeira, e não posso contestar isso. Eu sou totalmente um gado da minha esposa. Ela é a mais legal. Espero que todos vocês encontrem um amor que os façam se sentir assim. Ok, acho que é isso. Aqui está a atualização real. Minha esposa adorou o fim de semana de fuga, nos divertimos muito e, no final, ela disse que se sentia como ela mesma novamente. Por alguns dias, depois que voltamos, as coisas ficaram realmente quietas, então tínhamos esperança de que Mary finalmente tivesse desistido, mas me senti desconfortável com tudo isso. Muitos de vocês me avisaram que Mary tentaria interferir no meu trabalho e, embora eu inicialmente tenha descartado isso, pensei em entrar em contato com meu chefe para garantir. Trabalho na mesma empresa há quase 10 anos e ela já me ouviu desabafar sobre Mary antes, então não precisei explicar muito. Minha chefe apenas me garantiu que conhece meu verdadeiro caráter e me avisaria se Mary tentasse alguma coisa. Como você previu, Mary tentou entrar em contato com meu chefe alguns dias depois, e o que se segue é um relato do que minha chefe me disse. Aparentemente, Mary disse que eu precisava ser demitido porque era um predador e alegou ter prova de que eu a agredi. Minha chefe disse que era uma acusação muito séria de se fazer, e pediu a Mary que explicasse quais provas ela tinha. Mary alegou que havia uma câmera que capturou todo o incidente e minha chefe pediu a ela que enviasse o vídeo. Então Mary ficou nervosa e disse que a polícia estava com ele, então minha chefe pediu a ela para enviar uma cópia do relatório policial. Então Mary disse que continha muitas informações privadas, então minha chefe pediu a ela para redigir as informações privadas e enviá-las. Então Mary disse que não se sentia confortável com isso, e minha chefe disse a ela que ela não poderia agir contra um funcionário com base no boca a boca de um estranho. Então Mary gritou com ela sobre culpar a vítima e desligou. Infelizmente, isso não foi o fim. Quarta-feira passada, Mary de alguma forma enviou um e-mail da minha conta de e-mail pessoal com uma foto de Jeba, não minha obviamente, para todo o escritório. Meu melhor palpite é que devo ter deixado meu e-mail conectado em um dos dispositivos dos meus sogros.
ela definitivamente não é inteligente o suficiente para realmente me hackear. E eu sei que isso não vem ao caso, mas é claro que ela escolheu a jeba mais esquisita que eu já vi. Pratiquei esportes coletivos a vida inteira, vi muitas jebas, e isso era outra coisa. É honestamente meio engraçado pensar em Mary pesquisando jebas nojentas no Google ou algo assim e vasculhando centenas de imagens para encontrar justamente a certa. Tive que me desculpar com todos da equipe. Felizmente, as pessoas foram surpreendentemente compreensivas. Na verdade, tem sido uma boa experiência de união com meus colegas de trabalho. De qualquer forma, neste ponto estava claro que tínhamos que escalar as coisas legalmente. Eu realmente queria evitar, mas ela forçou minha mão. Minha esposa e eu temos um amigo advogado, que nos ajudou a redigir uma carta de cessar e desistir, descrevendo seu assédio contínuo e os danos materiais e emocionais que isso está nos causando. Minha esposa então enviou uma mensagem para Mary e meus sogros com uma cópia da carta, e deixou bem claro que entraríamos com um processo criminal e ou civil se o assédio dela continuasse. A mãe da minha esposa ligou para ela chorando e implorou para ela deixar para lá e deixar Mary em paz. Minha esposa explicou calmamente que Mary é a única responsável por toda essa situação e que seus pais sempre permitiram seu péssimo comportamento. Ela também disse algo que depois se arrependeu, mas acho que foi muito foda. Mary vai colocar vocês dois em uma casa de repouso e roubar seu dinheiro no minuto em que ela tiver a chance, e vocês merecem. Depois da reação de sua mãe, minha esposa está firmemente decidida a cortar completamente sua família. Isso aconteceu na sexta-feira e, no domingo, a melhor inimiga de Mary, a Anne, enviou uma mensagem ao meu irmão no Facebook para dizer que Mary vai nos deixar em paz e que, por favor, não a processe. Eu disse ao meu irmão para não responder, então, apenas sentei e aproveitei a ideia de que Mary estava em algum lugar enlouquecendo com o potencial de ter que realmente enfrentar as consequências de suas ações. Deve ser um sentimento tão estranho para ela. Desde então, não ouvimos um pio da videira. Parece que as coisas estão finalmente começando a voltar ao normal. Minha esposa está começando a terapia na próxima semana e vamos começar a terapia de casais em 1 mês, ou 2, ela quer fazer algum trabalho em si mesma primeiro. Ela também está tirando uma pequena licença do trabalho para descansar e recarregar as energias. Estou muito orgulhoso dela por se defender de sua família e finalmente colocar sua saúde mental e bem-estar em primeiro lugar. Obrigado novamente por todos que ofereceram conselhos. Esta foi uma situação complicada, mas definitivamente teria sido ainda mais complicada sem a sua ajuda. Resumo final: Mary tentou fazer com que eu fosse demitido, então enviamos a ela uma advertência legal. Agora Mary está assustada, ela e meus sogros estão fora de nossas vidas e estamos muito melhor sem eles. Minha esposa está priorizando seu bem-estar, e eu sou um gado orgulhoso. Comentários da comunidade. Eu realmente só quero saber como Mary pensou que suas travessuras iriam funcionar. Quero dizer, eu sei, uma mistura de narcisismo e validação dos pais e provavelmente como Obi disse, a ansiedade de saber que seu bem mais valioso diminuirá absolutamente com o tempo, mas Deus me ajude, eu simplesmente não consigo nem começar a entender como essas pessoas pensam. Oh, eu gostaria de poder ver o rosto da mãe, quando sua esposa falou sobre a casa de repouso. Aposto que sempre presumiram que Jenna cuidaria deles quando ficassem velhos. Com o estilo parental de bode expiatório versus filho de ouro, por algum motivo, o bode expiatório é sempre aquele que deve cuidar da família. Espero que você se lembre de nós quando a cadela, da mistura de bulldog com pincher, for para a cadeia. Tudo isso, mas eu diria para mostrar a ela este post. Mostre a ela o que você realmente pensa, que você está postando e dizendo sobre ela quando ela não sabe. É tão fácil acreditar que as pessoas dizem coisas que podem estar apenas dizendo sem realmente querer, apenas para tentar fazer você se sentir melhor quando sua autoestima está tão baixa. E, muito gentilmente, sugira que, embora você entenda que ela está sofrendo por causa do que sua irmã fez, ela não pode ver que está punindo você e a si mesma, mantendo você à distância por algo, que quem fez foi alguém que vocês dois consideram completamente desprezível e feia.
Que você mostrou a ela por suas ações que você só a quer e a acha atraente assim, e você só quer estar perto dela e impedir que vocês dois se sintam mal. Porque é isso que a irmã dela quer, mas nenhum de vocês quer. Você só quer ser amado, priorizado e junto e ela precisa deixá-lo voltar para experimentar isso. E, honestamente diga à irmã dela, que ela é uma sociopata e um membro da família horrível que não merece nem ser associado à mulher que você ama e acha atraente. Ela é o que as outras pessoas odeiam, e homens e mulheres acham que é uma maluca. Ela precisa crescer e lidar com seus próprios problemas de autoestima, ou qualquer fixação que tenha em tentar machucar deliberadamente sua irmã. Em seguida, recuse-se categoricamente a ir a qualquer reunião em que ela esteja. Mas ela está fazendo isso por causa de alguma coisa estúpida de autoestima, provavelmente, como se ela precisasse ser validada em sua aparência, para sentir que pode roubar homens de outras mulheres. Deveria ser um choque para ela ser chamada de louca, e repugnantemente pouco atraente por isso, e talvez fazê-la refletir que sua tentativa de amortecer sua própria autoestima teve o efeito inverso. Eu, honestamente, mesmo que ela se desculpe, provavelmente ainda a cortaria de qualquer maneira. Mas é uma esperança de fazê-la admitir a verdade nesse meio tempo. Ok, Mary é craptacular ao extremo, mas uau! Esses pais são tão ruins quanto. Ela claramente pensa que não tem valor além de sua aparência, e seus pais são apenas lixo. Pobre Op, e a pobre Jenna, meu Deus. A chefe é o melhor jogador em meu livro. Desceu todas as avenidas com Mary e a interrompeu. Todos nós deveríamos ter a sorte de ter uma chefe nos defendendo assim. Imagine ter que provar que não é sua J-Eba. Vou tirá-lo e provar. Uau, estou tão feliz em saber que sua esposa enfrentou a família dela. Parabéns pelo apoio à sua esposa também. Fico feliz que ela tenha pessoas tão boas ao seu lado durante tudo isso. Desejo a ambos boa sorte e toda a felicidade. Dúvidas se minha filha é biologicamente minha e não sei se devo fazer um teste de paternidade e arriscar meu casamento. Sou novo no Reddit, mas atualmente estou em uma situação difícil, e preciso de uma perspectiva externa. Eu e minha esposa somos casados há 3 anos, temos uma filha que tem 2 anos. Elas são o meu mundo e, honestamente, tenho me punido mesmo tendo esses pensamentos, mas recentemente tenho dúvidas se ela é realmente minha filha biológica. Temos semelhanças, mas há certas coisas que me fazem duvidar. Minha esposa e eu temos olhos verdes, sou mestiço e ela é italiana e americana. Meu bebê tem olhos castanhos. Sei que é possível que 2 pais de olhos verdes tenham um bebê de olhos castanhos, mas li que é raro. Alguns anos atrás, tive que viajar a trabalho e suspeitava que minha esposa estava me traindo, mas só o pensamento me levou às lágrimas. Eu discuti isso com ela e ela me garantiu que era leal a mim. Ela traiu em seu relacionamento anterior, mas eu não queria julgar com base nisso porque ela estava no colégio e todos nós fizemos que nos arrependemos quando éramos jovens. Discutir minhas preocupações com ela e dizer que causei uma discussão seria um eufemismo. Ela ficou extremamente chateada e me perguntou como eu poderia insinuar que ela iria me trair, ou que meu bebê não é meu. Já falei com ela no passado sobre minhas dúvidas e ela me disse que nunca iria trapacear. Eu toquei no assunto novamente e disse que tinha minhas dúvidas, mas vou esquecer e me desculpar. Ela ficou muito na defensiva e começou a chorar dizendo: acho que você quer um teste de paternidade já que não acredita em mim. Eu disse que não, mas depois de falar com minha família sobre isso, acho que posso querer um só para clarear minha mente. Se ela for minha, vou me odiar por ter dúvidas, mas se não for, ainda não pensei nas consequências que isso pode trazer. Ela é minha filha e eu a amo, não importa o que aconteça, mas o que isso fará com meu casamento. Isso tem me causado tanto conflito interno e já passei noite chorando pensando que poderia estar cometendo o maior erro da minha vida. Se alguém tiver algum conselho ou já esteve em uma situação semelhante da minha perspectiva ou da minha esposa, seria muito apreciado por mim. Não sei se esta é a maneira certa de fazer uma postagem de atualização, fiz uma edição na minha postagem original também. Eu não esperava fazer essa atualização, especialmente no dia seguinte. Essa conversa com minha esposa não é nova.
Mas a partir do ponto em que fiz o comentário, ela tem sido muito fria e ameaçado nosso casamento, dizendo que é melhor eu não fazer o teste pelas costas e ela também não permitiria que isso acontecesse. Eu li comentários de muitas mulheres dizendo que também ficariam chateadas de qualquer maneira se o teste fosse positivo ou negativo por desconfiança, então pensei que era esse o caso. Tivemos uma longa conversa esta manhã. Ela olhou no meu telefone ontem à noite e encontrou a postagem. Isso é o que desencadeou a conversa novamente. Ela disse que estava magoada, e que eu continuaria trazendo isso à tona, que eu deveria confiar nela e deixar minhas inseguranças para trás. Foi uma longa conversa, muitas lágrimas e palavras foram ditas. Ofereci aconselhamento matrimonial e abandonei o assunto do teste de DNA. Ela recusou e disse que é ridículo, e não quer envolver mais ninguém em nosso casamento. Comentários da comunidade. Qualquer que seja o dano que um teste de paternidade possa causar ao seu casamento, você já o causou, está feito. Basta fazer o teste para ficar tranquilo, pedir desculpas à sua esposa e encontrar um conselheiro de casal o mais rápido possível. Faça o teste. Não viva uma vida questionando isso. Isso é tortura. Eu leio muitos comentários e histórias dizendo que às vezes a culpa vai chegar até eles e eles vão confessar sem precisar fazer um teste. Não pensei que isso fosse acontecer no meu caso, mas aconteceu. Ela me disse que não queria que isso acontecesse, mas ela me traiu, e minha filha não é minha. Ela disse que queria que eu fosse o pai, e me amava e achou que essa seria sua melhor opção. Ela não queria que eu fizesse um teste e descobrisse por conta própria, o que eu gostaria que ela tivesse feito antes. Eu não sabia como responder, mas perguntei quem era o pai porque minha mente já está fazendo 1 milhão de suposições. Ela não me contou e começou a chorar mais, me dizendo para não odiá-la e não terminar o casamento. Eu não disse mais nada esperando por uma resposta. Isso aconteceu no início da manhã, e eu não tive uma resposta até esta tarde. Eu tive que sair para o trabalho esta manhã, então quando voltei, ela se acalmou um pouco e estava pronta para me contar. Sua resposta foi provavelmente a última coisa que eu esperava. Ela chorou ao dizer isso, mas disse que alguns anos atrás, quando fiz uma viagem de negócios, ela dormiu com meu pai, com quem ela se encontrou em uma noite de bebedeira. Eu não acredito. Meu pai faleceu em dezembro de câncer de cólon quando tinha 45 anos. Ele conheceu minha filha, meia-irmã, filha dele, nem sei mais. Mas nunca disse nada claramente. Ela disse que ambos decidiram que era um erro estúpido, um grande eufemismo, e seria melhor apagar isso e me fazer assumir a paternidade. Eu e meu pai nunca tivemos o melhor relacionamento. Cresci com minha mãe solteira, mas ele estava presente em minha vida e, quando ele faleceu, machucou muito minha família. Então, ouvir isso me quebrou. Atualmente estou morando com meu irmão. Não falei sobre o que descobri com ninguém, nem mesmo com meu irmão. Acho que não processei totalmente, então vir aqui para escrever isso pareceu um bom lugar para expressar meus pensamentos. Eu não disse nada depois que ela me disse isso, e só saí depois que ela terminou de explicar. Eu não sei para onde eu vou daqui. Não quero abandonar minha filha, enquanto ela é tecnicamente minha meia-irmã, mas preciso de tempo para processar isso. Não acho que nenhuma terapia de casamento vá consertar isso, então o divórcio é meu próximo passo. Vou procurar um terapeuta para mim, para me ajudar e poder estar presente para minha filha. Comentários da comunidade. Se o pai tinha 45 anos, adoraria saber a idade de todos os outros envolvidos. Seu último relacionamento foi no colégio. Eles provavelmente estão na casa dos 20 anos. Casado por 3 anos pode realmente significar 18, 21 ou até menos em alguns estados com permissão dos pais. Espero que um jovem de 15 anos não esteja viajando a trabalho. E o pai do moço, que teria uns 42 anos, não estaria dormindo com uma adolescente, muito menos uma muito bêbada. Uma reviravolta que eu certamente não esperava. Certo, não me atingiu até que ele declarou, mas isso apenas adiciona uma camada extra ferrada, em cima dessa dinâmica já ferrada. Sim, quero dizer,
Imagine se ele tivesse feito o teste de DNA e descobrisse que o bebê tinha 25% de seu DNA. Provavelmente é por isso que a esposa confessou inicialmente, para evitar isso. A esposa é uma pessoa legitimamente má, uau! Embora também eu esteja questionando se é o pai morto. Aposto que é outro membro da família, e ela culpou o morto por explicar resultados estranhos de DNA sem criar drama com um irmão ou algo assim. Acho que ela inventou e anda aprontando muito mais. Conveniente que ele esteja morto. Pensei algo parecido. Ela disse a ele que era seu pai, então ele iria deixá-lo sozinho. Ela não quer que ele saiba quem realmente é por algum motivo. Provavelmente porque ela ainda está brincando. E se ele cavar, vai descobrir. Sim, se eu fosse ele faria um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Então ele saberá se ela está falando bobagem. Meu dinheiro está no irmão. Que trio! Eu sou babaca por chamar minha irmã de misógina, e dizer que ela precisa encontrar uma carreira diferente? Minha irmã e eu temos 26 e 29 anos, e tivemos uma grande discussão outro dia, e eu realmente preciso de alguma perspectiva diferente. Minha irmã trabalha como enfermeira de maternidade há alguns anos. Ela sempre quis ser enfermeira, e chegou a dizer que essa era a sua vocação. Ultimamente, ela tem feito comentários horríveis sobre as mães que a procuram. Agora, eu entendo que todo trabalho vai ter seus problemas e às vezes você precisa desabafar sobre pessoas rudes, gestão, pagamento, etc. Porém, não foi assim. Por exemplo, ela falou sobre uma de suas pacientes, ao qual se referia como aspas, a baleia branca. Minha irmã disse que a baleia branca entrou em trabalho de parto e trouxe o marido com ela. Ela falou sobre como seu marido era, nas palavras dela, um gostoso, e como ela não conseguia entender como a baleia conseguia estar com alguém como ele. Ela riu ao relembrar os sons que fez ao empurrar o filho para fora, e disse, ela não parecia o tipo de mulher forte o suficiente para seguir o caminho natural. No passado, ela falou, como outra futura mãe defecou na mesa de parto, e comentou que não ficaria surpresa se o marido se divorciasse dela depois de ver algo tão desagradável. Outras histórias incluíam uma paciente adolescente que, segundo ela, simplesmente não conseguia manter as pernas fechadas. Aqui, minha irmã afirmou que lhe deu entre aspas alguns bons conselhos, e estou sinceramente até com medo de saber o que ela disse a essa jovem. Com essa menina, minha irmã riu de ter dado uma tal dose de enfermeira, de analgésicos para ela calar a boca, e se recusou a dar-lhe um cobertor, pois se ela quer agir como uma adulta, então ela merece ser tratada como uma. A briga entre ela e eu aconteceu há alguns dias, devido a ela falar sobre uma mãe que teve um bebê prematuro. Ela admitiu que disse a essa mãe que deveria ter, nas palavras dela, feito um trabalho melhor se não quisesse ter um bebê com 29 semanas. Eu explodi com minha irmã e perguntei a ela como ela poderia ser tão sem coração? Minha irmã me disse que deveria ter o direito de desabafar sobre as mães estúpidas em que não sabem fazer o que seu corpo foi projetado para fazer. Ela também disse que eu não trabalho na área da saúde, então não tenho o direito de comentar sobre como ela lida com o estresse no trabalho. Eu disse a ela que, se sua maneira de lidar com o estresse é ser misógina, ela precisa encontrar uma carreira diferente. E saí depois. Meus outros membros da família estão divididos sobre esse assunto. Meu marido está do meu lado. Minha mãe e meu irmão acham que eu estava no direito de chamar minha irmã para fora, enquanto minha tia, tio e meu pai estão se inclinando para minha irmã, dizendo que minha irmã não deveria ter que bajular seus pacientes para fazer seu trabalho eficientemente. Me sinto mal por algumas das coisas que disse, e sei que ela precisa desabafar, mas dizer coisas horríveis sobre as mulheres em seu momento mais vulnerável não é aceitável para mim. Além disso, minha família ainda não sabe disso, mas estou grávida. E ouvir sobre como minha irmã, uma enfermeira, está tratando mulheres grávidas só me deixa com medo do trabalho de parto e do parto. Então, eu sou babaca? Meu Deus, não é babaca, e você deve denunciá-la ao organismo de fiscalização dela. Ela não está apenas desabafando, ela está relatando casos de seu comportamento horrivelmente inapropriado. Ninguém deveria ser submetido a cuidados assim. Isso exatamente. Como alguém que trabalhava na área da saúde, nunca poderia imaginar falar dessa maneira sobre os pacientes.
Uma dose de enfermeira é quando uma enfermeira administra uma dose extra de medicamento, normalmente um tranquilizante. O artigo diz que isso normalmente é feito quando eles determinam que a quantia que eles devem dar não é suficiente, mas mesmo assim, deixa claro que isso não é algo que deveria ser feito porque está praticando fora de sua licença. O que é dado não é documentado e precisa ser, e o mais importante, pode ter um impacto negativo nos pacientes. Ela está basicamente drogando os pacientes sem documentar para calá-los. Você precisa denunciar sua irmã. Edit, ok, oi pessoal. Em primeiro lugar, obrigada a todos pelos conselhos, apoio e votos de felicidades para nossa gravidez. Estou com cerca de 11 semanas agora, então planejo contar para nossas famílias em uma semana ou mais. Com a questão da minha irmã, ainda não tenho muitas atualizações, além do fato de que, meu marido e eu ligamos para o hospital onde minha irmã trabalha e basicamente explicamos o que minha irmã disse sobre seus pacientes para mim. Entrei em detalhes sobre o que conseguia lembrar e apenas relatei. Eles me agradeceram por avisá-los, mas não sei que outras medidas tomariam. Minha irmã está no turno da noite hoje, e ainda não me ligou gritando, então veremos o que acontecerá nos próximos dias. Darei a vocês uma atualização em breve. Ok, ei. Então, esta tarde, o hospital para o qual liguei ontem nos ligou de volta esta tarde, basicamente, me deu um link para online e me pediu para preencher uma reclamação detalhada por escrito, especificamente sobre o que minha irmã havia dito sobre a paciente adolescente, e a dose de enfermeira, algo que eles não sabiam. É algo que eles estão levando muito a sério, e a paciente adolescente aparentemente era bastante recente. O cara do telefone também aludiu que a família daquela paciente também fez uma reclamação, então acho que eles estão apenas tentando ver se os eventos ocorridos coincidem com o que temos a dizer. Alguém também anda perguntando na unidade o que exatamente aconteceu com o atendimento daquela paciente, e se viu alguma coisa, ou se falaram alguma coisa. Não é babaca, sua irmã está abusando dos pacientes sob seus cuidados. Você fala como se soubesse que ela precisa ser parada, mas não sabe como. Cada estado tem uma linha direta para a qual você pode denunciar a equipe de enfermagem anonimamente. Ela precisa ser parada antes que machuque gravemente alguém. Ela deu a uma adolescente, uma menor de idade, sem se importar que ela estava tendo um bebê, mais remédios do que o próprio médico receitou para ela. Se você conseguir se lembrar das datas em que ela lhe contou as histórias, seria útil ao denunciá-las. Ok, vou manter isso em mente. Eu realmente não me lembro das datas específicas em que ela me contou as histórias, e não tenho ideia de quando esses incidentes reais ocorreram. Só estou com muito medo de denunciar minha irmã. Mesmo anonimamente, já que não sei quantas outras pessoas ela contou sobre o que acontece no trabalho, então tenho a sensação de que ela saberia que fui eu. Além disso, odeio dizer isso, mas ela é minha irmã e eu odiaria causar-lhe mal. Sei que parece ridículo, mas me sinto tão em conflito, embora o certo seja denunciá-la. Pense desta forma, se ela não fosse sua irmã e ela estivesse, entre aspas, te ajudando a dar à luz ao seu bebê e tratasse você dessa maneira. Como você se sentiria se descobrisse que alguém sabia sobre o comportamento dela, mas não relatou? Ok, sim. Meu marido e eu conversamos, e pretendo fazer um relatório. Estou me perguntando se sua irmã descobriu que não pode ter filhos ou algo parecido, e está com ciúmes ou se é apenas a personalidade dela. De qualquer forma, o que ela está fazendo não está certo. Ela precisa ser denunciada para a segurança dos pacientes. Ela poderia facilmente dar muito remédio e machucar o paciente, ou o bebê se a mãe estiver amamentando. Não sei nada sobre se ela é ou não infértil. Mas, eu não acho que ela esconderia algo assim de mim. Em relação à sua personalidade, ela sempre se descreveu como durona, então acho que agora estou vendo isso com força total. Não é babaca, mas moça, a menos que um dos pacientes fale sobre ela maltratá-los, eles não farão nada. Seu relatório soará como uma irmã descontente causando problemas. Apenas mantenha sua irmã à distância. Se ela genuinamente tratar os pacientes como descreveu, ela será denunciada, e os conselhos de enfermagem não são tipos de flores murchas. Além disso, é estranho que ela tenha mencionado o marido enojado porque sua esposa defecou durante o trabalho de parto, pois isso é normal.
Meu palpite é que ela está agindo de maneira muito diferente na frente dos colegas do que está descrevendo, embora seja possível que ela esteja dizendo coisas terríveis para eles quando não pode ser ouvida. O hospital e o conselho de licenciamento não se importarão, a menos que ela tenha um histórico de problemas ou tenha divulgado informações confidenciais sobre um paciente. Isso é o que eu estava pensando também. Obviamente, não sei como ela se comporta na frente de outras pessoas no trabalho e não sei se alguém a denunciou. Ok, oi novamente a todos. Em primeiro lugar, obrigado novamente a todos que comentaram e me deram conselhos sobre a melhor forma de navegar nessa situação. Tentei escrever esta atualização em uma postagem separada, mas os mods não me deixaram, então aqui estou no final da minha postagem original novamente, dando a vocês uma atualização. Resumindo, a merda bateu no ventilador. Esta manhã, minha irmã veio até onde eu e meu marido moramos e começou a bater na nossa porta. Meu marido abriu a porta e minha irmã invadiu seu caminho gritando. Entrei na sala onde ela estava e ela começou a gritar mais comigo. Meu marido teve que ficar na minha frente porque estava preocupado que ela fosse me atacar. Minha irmã estava gritando sobre como ela perdeu o emprego por causa de alguns relatórios de Mer, e que ela sabe que fui eu falando Mer sobre ela, porque eu simplesmente não podia ficar de fora do negócio dela. Eu respondi que era da minha conta se ela estava intimidando uma mulher grávida e depois se gabando disso. Minha irmã me disse para ir me ferrar e ela disse, mais uma vez, que ela poderia falar sobre qualquer pessoa do jeito que ela quisesse, contanto que ela fizesse seu trabalho. Lembrei a minha irmã que talvez eu saiba alguma Mer, já que, não sei, a família de uma certa adolescente também tinha algo a dizer sobre o comportamento dela. Minha irmã começou a reclamar sobre aquela nas palavras dela, aquela cadela e sua família, e como ela supostamente estava irritando ela ao dar à luz. Eu tive problemas para processar o que ela disse porque era honestamente incompreensível. E aqui é onde as coisas ficaram realmente uma mer. Achei que minha irmã dizendo coisas horríveis sobre seus pacientes que não tinham feito nada de errado era maldade. Achei os apelidos cruéis. Eu pensei que ela dizendo às mães em trabalho de parto que elas não estavam fazendo as coisas direito, e medicando uma adolescente, e humilhando as mulheres era maldoso e, sim, misógino. No entanto, estava prestes a ficar atroz. Durante o discurso de minha irmã, ela disse que queria ensinar uma lição à pirralha, e disse que talvez se ela desse à luz quando fosse mais velha, seu filho não teria morrido. Minha boca se abriu. Eu não sabia disso antes. Essa pobre garota. O bebê dela morreu. Fiquei horrorizada. Caí no chão soluçando. Imaginar aquela criança com tanta dor, e meus hormônios da gravidez combinados me atingiu e eu estava no chão tendo um ataque de pânico. Eu disse à minha irmã para dar o fora da minha casa e meu marido a acompanhou para fora. Meu marido me segurou por uns bons 15 minutos até eu me acalmar. Então, sim, estou me recuperando de tudo isso agora, não pretendo falar com minha irmã por um tempo. Eu planejo anunciar a gravidez em breve, mas estou adiando para mais tarde. De qualquer forma, obrigado por seus conselhos, preocupações e votos de felicidades, paz. A parte sobre, eu queria ensinar uma lição àquela pirralha, e se ela fosse mais velha, em conjunto com a dose da enfermeira, a Mer me faz pensar se ela não fez algo com o bebê. Pelo jeito que minha irmã estava falando sobre isso, acho que não tinha relação e que o bebê morreu porque o corpo da mãe simplesmente não estava pronto para o parto? Não sei quando ela deu o remédio para a dor, mas pode ter sido depois do parto também, presumindo que houve complicações. Eu só gostaria de pensar que ela não iria tão longe. Essa dose de enfermeira resultou ou contribuiu para a morte do bebê? Eles pareciam muito interessados nesta declaração ao telefone, imagino que este será o foco principal da investigação do hospital. Isso é, pelo menos, duas declarações independentes discutindo o evento. Mesmo que a declaração da irmã fosse puramente vingativa, como ela saberia sobre o evento, a menos que tivesse sido revelado a ela pela enfermeira? A moça pode ter feito justiça à família por um evento que, de outra forma, poderia ter sido descartado como a família procurando alguém para culpar após uma tragédia. É terrível que a enfermeira tenha matado o bebê, é terrível também que ela teria escapado impune se a irmã não tivesse denunciado nada. Espero que a investigação seja rápida e completa. Eu estou pensando em terminar meu relacionamento com minha parceira devido a uma dívida de 250 mil dela.
Eu sou um homem de 30 anos. Tenho um emprego bem remunerado, cerca de 100 mil por ano. Nenhuma dívida. Minha namorada tem $250 mil em empréstimos estudantis, de uma escola particular de graduação, com uma taxa de juros variável. Recentemente, os juros atingiram mais de 11% e fazer as contas dos empréstimos me deixou arrasado. Com a rapidez com que está crescendo, ela vai precisar colocar 25 mil por ano nisso só para mantê-lo no mesmo lugar. Isso basicamente garante que nunca terei ajuda financeira durante nosso relacionamento. Além disso, com quanto ela precisará trabalhar apenas para pagar os empréstimos. Também não terei muita ajuda em casa ou com nossos filhos, se e quando tivermos alguns. Continuo me culpando por não conseguir lidar com isso, é só dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, quando olho para a realidade da situação, não posso deixar de sentir que preciso me afastar dessa situação. Além disso, ela está voltando para a escola no outono para um emprego com pagamento mais alto, provavelmente 60 a 85 mil de renda no final, realisticamente, com a possibilidade de 125 mil por ano se ela trabalhar até a morte, mas este programa adicionará outros 30 mil em impostos federais. Empréstimos. Acho que é uma decisão ruim, mas também é a única opção que ela parece ter para aumentar sua renda. Sinto que não quero esperar até os 45 anos, quando essa dívida, talvez pode, ser paga para ter filhos. Não quero colocar minha vida em espera dessa maneira, mas também a amo muito muito. Conversamos muito sobre isso e sobre o plano dela de pagar. Agora parece que minhas opções são aceitar que isso é realidade e levará muitos anos até que ela esteja livre dessa dívida, ou terminar o relacionamento. Algum conselho? É só dinheiro, certo? Não, é o resto de sua vida e seus próprios objetivos. É justo se preocupar com isso. É do resto de sua vida que você está falando aqui. Agora parece que minhas opções são aceitar que isso é realidade e levará muitos anos até que ela esteja livre dessa dívida e ou terminar o relacionamento. Sim, essas são suas opções. Eu aprecio você reafirmar isso para mim. Continuo dizendo a mim mesmo, não deveria ser sobre dinheiro, mas acho que no final das contas não é, é sobre os objetivos que tenho para minha vida. Você tem que pagar o preço de uma casa só para se casar com essa mulher? Droga. A peça-chave que está faltando é: há quanto tempo vocês estão juntos, e por que está pensando nisso só agora? Acabamos de completar 2 anos. Comecei a considerar o casamento e nosso futuro, e pedi mais detalhes sobre seus empréstimos e seu plano de pagá-los. Eu sabia que era uma quantia grande, mas não sabia que era tudo particular, variável e tão grande quanto é. Empréstimos estudantis não vencem com o tempo. Ela atualmente mora com a família. Ela tem um emprego, mas não ganha muito mais de 30 mil por ano. Ela iniciará o programa no outono, o que significará 1 ano e meio de escola e um potencial de ganho de 65 mil a 125 mil. Mas, se ela trabalhar como uma louca. O empréstimo era originalmente em torno de 180 mil, graduação em uma escola particular chique, mas cresceu devido aos juros. A mãe dela coassinou alguns dos empréstimos pelo que eu entendo, mas tem a mentalidade de que seus investimentos, entre aspas, rendem mais do que pagar os empréstimos de suas filhas. Estamos juntos há 2 anos, e sim, já conversei bastante com ela sobre essa situação. Por último, obrigado por aqueles de vocês que disseram que não sou uma pessoa má por pensar sobre isso, e que meus sentimentos são válidos. Significa muito para mim. Vou sentar com isso por um tempo e tomar uma decisão na próxima semana ou algo assim. Queria dar uma atualizada. Depois de ler todos os seus comentários e pegar um livro sobre tomada de decisão em relação a dinheiro e amor, compartilharei aos interessados. Cheguei à decisão de que, infelizmente, preciso terminar o relacionamento. Ela é uma garota maravilhosa e, honestamente, minha melhor amiga, mas a realidade de suas escolhas financeiras alterará o curso da minha vida de maneira tão profunda, que tudo o que posso ver é ressentimento no final. Eu tenho que parar de me culpar e me sacrificar pelos outros a ponto de causar minha própria turbulência mental.
Cresci em uma família adotiva como o mais velho e acho que aprendi a me esquecer e cuidar dos outros para ganhar amor. Parte dessa decisão é aprender a me lembrar de mim novamente. Obrigado a todos pelo conselho. Isso realmente me ajudou a ver que qualquer escolha é boa de se fazer, e não sou um fracasso por dizer que é demais para mim. Comentários da comunidade. Aparentemente, ela pagou 250 mil para conseguir um emprego de 30 mil. Espero que ela não seja uma consultora de investimentos. Eu moro em uma área de baixo custo no centro-oeste. Em um quarteirão cheio de casas de estilo rancho de tijolos de 3 quartos com porões acabados, garagens para 2 a 3 carros, e quintais cercados de tamanho decente. Escolas decentes, acesso à rodovia não muito longe para os passageiros, lojas e restaurantes nas proximidades, blá blá blá. Esse é o valor de 2 casas na minha rua. Uau! Sim, é o custo da casa que meus amigos compraram juntos como um grupo de 5. Todos eles ganham mais do que ela. 3 nunca foram para uma faculdade. Literalmente 5 amigos, 25 anos de idade pagaram 250 mil por um 3 quartos em um subúrbio muito agradável. A escola secundária próxima tem uma lista de espera. Não consigo imaginar me endividar desse tamanho de propósito e ganhar apenas 30 mil. De repente, me sinto ótimo por não ter começado minha graduação ainda. Minha ex mentiu para mim, e disse que tinha 100 mil em empréstimos federais. Alguns anos depois descobri quando ela contou a um amigo na minha frente. Provavelmente esqueceu sua mentira, que realmente ela estava nas palavras dela. 250, ou era 260? Não 280 mil, eu acho, e principalmente empréstimos privados. Seu plano era se mudar para um país diferente e escapar de suas dívidas. Não duramos muito depois de eu descobrir isso. Sim, uma das minhas primas tem 600 mil em dívidas de empréstimos estudantis. Ela fez 2 anos de faculdade de medicina antes de desenvolver grandes problemas de saúde mental, e teve que desistir. Ela tinha cerca de 160 mil em dívidas no momento em que desistiu, e levou alguns anos até que ela estivesse estável o suficiente para manter um emprego de salário mínimo, e a dívida continua aumentando. Sua saúde mental está estável, com muitos remédios que ela precisará para o resto da vida, mas ela nunca poderá exercer a medicina. Ela mal consegue manter um emprego no varejo ganhando 14 dólares por hora, trabalhando meio período com muita boa vontade de seu gerente. Isso é tão perturbador. Ela assumiu um compromisso enorme, e um salto de fé, e provavelmente também teve a capacidade de concluir o curso, mas a doença mental simplesmente queimou tudo e a deixou em uma situação pior do que qualquer um merece. Eu honestamente odeio este mundo às vezes. Nasci na Europa e realmente deveria agradecer mais a educação gratuita que recebi. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa o like e se inscreve se realmente curtiu. À sua direita tem a minha história preferida, a de uma moça que percebeu que seu namorado era abusivo por causa de mostarda em um cachorro quente. E à sua direita de uma moça de 18 anos que deu um soco em sua sobrinha de 4 aninhos. Será que ela é babaca? Confere lá. Tchau.